O dia começou como qualquer outro para Maia Silva. Às 7 da manhã, ela já estava de macacão vestido, cabelos presos num coque apertado e mãos engraxadas pela manhã inteira, consertando o eixo de um motor que simplesmente não obedecia. O telefone tocou 3 vezes antes que ela conseguisse atender, limpando o rosto com o antebraço. Era um número desconhecido. Alô? Senhorita Maia Silva? Aqui é da Premium Motors. Preciso saber se a senhora ainda está interessada em adquirir a peça que encomendou. O prazo para retirada termina hoje ao meio-dia. Ela olhou o relógio de pulso, coberto de graxa. 9h43. Estou a caminho, respondeu, largando tudo o que estava fazendo. Pegou sua carteira com os documentos, jogou no bolso do macacão sujo e correu para o carro. Um Uno 2004, de cor indefinida, com o capô amarrado por um pedaço de arame. O caminho até a Premium Motors era um contraste gritante. Saía das ruas de chão batido do Jardim Tietê e entrava em avenidas ladeadas por concessionárias de luxo, onde carros valiam mais que apartamentos e os homens usavam ternos italianos, mesmo em dias de calor escaldante. Ao chegar na frente do prédio de vidro reluzente, Maia desceu do carro, respirou fundo e entrou com passos firmes. A porta de vidro automático se abriu com um sussurro e, imediatamente, ela sentiu o impacto. Olhares de desprezo, sorrisos disfarçados e o silêncio constrangedor de quem acha que aquele tipo de pessoa não pertence ali. A recepcionista ergueu os olhos do computador e arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Posso ajudá-la? Vim buscar uma peça que encomendei. Bomba de alta para Mercedes C63 AMG. A mulher fez cara de nojo. Nome? Maia Silva. Digitou algumas letras e parou, observando a tela como se esperasse encontrar uma fraude. Ah, é você. A voz arrastada de desdém era impossível de ignorar. Vou verificar no sistema se chegou. Aguarde ali, por favor, e tente não encostar em nada. Maia ignorou o tom e caminhou até uma das poltronas de couro branco, mas hesitou antes de se sentar. Seu macacão sujo estragaria aquele ambiente esterilizado. Permaneceu em pé. 5 minutos depois, a recepcionista voltou acompanhada de um homem alto, cabelos grisalhos penteados para trás, terno escuro e ar de superioridade. Augusto Mendes, proprietário da Premium Motors. Ele estendeu a mão como se esperasse que Maia hesitasse em tocá-la, mas ela apertou firme. A senhorita encomendou uma peça com a gente? Sim. E para que tipo de uso? Oficina de fundo de quintal. Para uso profissional. Ela respondeu seca. Sou engenheira mecânica. A palavra caiu como uma bomba no ambiente. Um mecânico que escutava a conversa riu alto. Engenheira? Essa aí? Com esse uniforme? Augusto sorriu com escárnio. Se é mesmo engenheira, tenho um desafio para você. Maia cruzou os braços. Estou ouvindo. Tenho uma Ferrari SF90 parada há 1 mês. 4 mecânicos já tentaram consertar. Nenhum conseguiu. Se você resolver, te pago 100 no 1000. Se falhar, quero que peça desculpas a todos os presentes e nunca mais entre aqui. Os olhos de todos se voltaram para ela, aguardando sua reação como quem assiste a um espetáculo de circo. Maia hesitou por um instante, avaliando os riscos, mas algo dentro dela, a lembrança do pai, as humilhações da faculdade, os anos de luta, gritou mais alto. Aceito. A sala de espera se encheu com um burburinho tenso. Augusto sorriu, satisfeito com a ousadia. Levem a engenheira até a oficina, ordenou. O mecânico chamado Raimundo resmungou algo e saiu na frente. Ao entrar no espaço onde a Ferrari estava, Maia sentiu a respiração falhar. O carro era uma obra-prima, pintura impecável, linhas aerodinâmicas, potência concentrada em cada curva do design. Está aí sua vítima, Raimundo disse zombando. Boa sorte. Maia contornou o carro com reverência, abriu o capô, examinou os cabos, os sensores, o módulo eletrônico, pediu o histórico de erros no scanner. Códigos P0300, P0106, P297. Sinais clássicos de falha intermitente no sistema de injeção, mas a origem estava camuflada. Ligou o motor e ouviu com atenção. Havia uma vibração fora do padrão, um ritmo irregular na combustão. Quando desligou o carro, virou-se para os mecânicos.
O sensor de pressão absoluta do coletor está adulterado. O quê? Raimundo reagiu com desprezo. Já trocamos isso 3 vezes. Sim, mas não com a peça correta. Essa que está aí é chinesa, recondicionada, incompatível com o software de fábrica. E como sabe disso? Augusto perguntou, agora intrigado. Pela resposta do motor, pela leitura do scanner, e porque a numeração da peça é FF93I. A original termina com 93X. Augusto pegou o manual e conferiu. Seu rosto ficou pálido. Ela está certa. O silêncio tomou conta da oficina. Maia continuou. Além disso, o módulo de controle foi reprogramado com firmware incorreto. Preciso reinstalar a versão original da Ferrari. Você tem isso? Augusto perguntou desconfiado. Tenho. Trabalhei 6 meses na Ferrari Modena. Trouxe as versões oficiais no meu notebook. A frase caiu como uma bomba. Raimundo empalideceu. Modena? Augusto repetiu estupefato. Você trabalhou lá? Sim. Por que nunca falou disso? Porque ninguém perguntou. Só presumiram que eu não sabia nada. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Quanto tempo você precisa? 2 horas, se ninguém me interromper. Está bem, tem as ferramentas que precisa? Ainda não, mas posso fazer uma lista. Ela começou a trabalhar com precisão cirúrgica. Cada passo era calculado, cada ferramenta manuseada com maestria. Quando desconectou o módulo recondicionado, mostrou para todos os presentes os sinais de solda mal feita e adulteração no número de série. Foi comprado onde? Ela perguntou. Augusto olhou a etiqueta e engoliu seco. Autopeças Milano. Maia sorriu levemente. Empresa conhecida por fraudes sofisticadas. Copiam até os selos, mas sempre erram os detalhes. Você já enfrentou isso antes? Augusto perguntou. Mais vezes do que gostaria. Oficinas que economizam na peça e depois culpam o mecânico pelo carro não funcionar. Enquanto a multidão observava em silêncio, ela conectou o notebook e começou a reprogramar o sistema da Ferrari. Seus dedos voavam sobre o teclado, inserindo códigos, cruzando dados com manuais técnicos, ajustando protocolos de segurança. No visor, os gráficos começaram a se estabilizar. A curva de combustão se normalizou, a resposta do acelerador voltou ao padrão de fábrica. Vamos testar, ela disse olhando para Augusto. Ele assentiu, nervoso. Maia girou a chave e o motor rugiu com uma suavidade impecável. O som encheu a oficina. Preciso, limpo, poderoso. Os olhos de Augusto se encheram de lágrimas. Meu Deus, eu nunca ouvi ele funcionar assim. Maia desligou o carro e se afastou. Agora está como deveria estar desde o começo. Augusto se aproximou, ainda incrédulo. Você fez isso em 2 horas, o que 4 mecânicos não conseguiram em 1 mês. Você tem ideia do que acabou de fazer? Augusto perguntou, os olhos ainda vidrados no painel da Ferrari, que agora pulsava como um coração revigorado. Tenho, Maia respondeu com calma, e sei também o que significa para mim. O silêncio foi rompido por aplausos tímidos dos funcionários da oficina. Até mesmo Raimundo, que minutos antes debochava dela, agora mantinha a cabeça baixa. 100 mil reais, conforme prometido. Augusto disse, tirando o celular do bolso. Vou fazer a transferência agora. Pode esperar, Maia respondeu. Antes de qualquer pagamento, quero conversar com sua equipe. Ela virou-se para os mecânicos, a maioria homens com anos de experiência, calos nas mãos e olhos desconfiados. Não estou aqui para provar que sou melhor que ninguém, começou. Estou aqui porque amo o que faço. E porque me recuso a aceitar que o conhecimento tem gênero. Carlos, o mais velho entre os mecânicos, pigarreou. Moça, você me desculpa, mas nunca vi uma mulher fazer o que você fez aqui hoje. A gente riu porque não sabia, porque nunca vimos. Mas hoje a senhora nos deu uma aula. Maia assentiu com respeito. E eu posso dar muitas outras, se quiserem aprender. Os olhares trocaram-se entre si. Um a um foram se aproximando. Você aceitaria ensinar a gente sobre eletrônica embarcada? Perguntou Jonas, um dos mais novos. Com certeza. E sobre diagnóstico com scanner de precisão? Também. Raimundo, ainda visivelmente abalado, aproximou-se com hesitação. Maia, eu queria te pedir desculpas. Ela o encarou sem pressa, os olhos calmos. Você não precisa me pedir desculpas.
Precisa só prometer que nunca mais vai subestimar uma mulher por causa da aparência. Raimundo assentiu envergonhado. Prometo. Augusto observava tudo em silêncio. Quando todos voltaram para seus postos, ele se aproximou. Você não quer o dinheiro? Quero, ela respondeu. Mas também quero fazer uma proposta. Proposta? Use parte desse valor para criar um programa interno de especialização técnica. Seus mecânicos são bons, mas estão desatualizados. Têm ferramentas modernas nas mãos, mas usam como se estivessem em 1990. Augusto franziu a testa. E você quer liderar isso? Quero liderar a parte técnica, mas não quero cargo simbólico. Quero autonomia para tomar decisões. Augusto refletiu por um instante. Você está sugerindo uma parceria? Uma sociedade. Eu entro com o conhecimento técnico. Você entra com a estrutura e o capital. Quantos por cento? 20%. Mais salário mensal e participação nos lucros. Augusto riu, mas não era um riso de escárnio. Era de alguém que finalmente entendia o valor da pessoa à sua frente. Você é ousada. Sou competente, Maia respondeu. Ele estendeu a mão. Fechado. Ainda tem mais uma coisa. Mais? Quero que contrate outras mulheres. Há muitas como eu, espalhadas por aí, sendo ignoradas por oficinas que não acreditam nelas. Vamos criar uma linha de formação para mulheres na mecânica. Augusto cruzou os braços. Você quer mudar o mundo, é isso? Quero mudar esta oficina. E se der certo, o mundo muda junto. No dia seguinte, um anúncio no site da Premium Motors viralizou. Estamos contratando mulheres mecânicas. Competência importa mais que aparência. Em poucas horas, a caixa de entrada da oficina foi inundada com currículos, histórias, relatos de mulheres que, assim como Maia, haviam sido rejeitadas, humilhadas, descartadas. A repercussão foi tão grande que um repórter da maior revista automotiva do país apareceu para entrevistar Maia. A matéria saiu com o título A engenheira que fez uma Ferrari rugir e calou o machismo automotivo. Enquanto isso, Maia começava a treinar a primeira turma de funcionários. Começou com uma aula sobre sensores de precisão, depois eletrônica avançada, diagnóstico inteligente, software de reprogramação. Carlos, o veterano, foi o que mais surpreendeu. Nunca imaginei que ia mexer com computador na minha idade, disse ele. Mas você ensina com tanta clareza que até parece fácil. Fernanda, a ex-recepcionista, pediu para participar das aulas. Quero aprender também, disse, olhos brilhando. Claro que pode, Maia respondeu, mas vai ter que sujar as mãos. Eu quero. Cansei de ver tudo acontecer da mesa e achar que não podia fazer parte. Em 2 meses, a Premium Motor se transformou. A recepção agora tinha fotos da equipe em ação, incluindo mulheres com ferramentas na mão e sorrisos no rosto. Os clientes começaram a pedir especificamente por atendimentos com a equipe feminina. Vocês são mais detalhistas, diziam, mais cuidadosas, mais confiáveis. Um dia Maia recebeu um e-mail inesperado. Era da sede da Ferrari, em Maranello, convidando-a para participar de um programa de capacitação avançada com os engenheiros que projetavam os motores mais cobiçados do mundo. É um intercâmbio técnico de 3 semanas, dizia o texto. Queremos conhecer a brasileira que reprogramou uma SF90 melhor que muitos engenheiros certificados. Ela mostrou a mensagem para Augusto, que ficou boquiaberto. Você vai aceitar, né? Claro, mas quero deixar a estrutura pronta aqui antes de viajar. Vai deixar a oficina? Só por 3 semanas. Depois volto. Quando ela embarcou rumo à Itália, deixou Fernanda como coordenadora temporária do programa técnico. A jovem se mostrou uma líder natural. Organizou as aulas, supervisionou os treinamentos e ainda gerenciou as novas contratações. Quando Maia retornou, encontrou uma oficina ainda mais eficiente, mais inclusiva, mais unida. Em uma reunião com toda a equipe, Augusto tomou a palavra. A Premium Motors agora é um centro de excelência em supercarros italianos. Isso só foi possível por causa de uma mulher que ousou desafiar o impossível. Ele ergueu uma placa dourada com os dizeres: competência não tem gênero, respeito não tem exceção. Maia foi aplaudida de pé. Naquele momento, ela entendeu que seu lugar no mundo não era só atrás de um capô, era também na liderança, na transformação, na inspiração. Na semana seguinte, a TV Globo exibiu uma reportagem especial sobre a oficina. Fernanda deu entrevista como técnica de diagnósticos,
Carlos falou sobre sua transformação como mecânico, e Maia, com a voz firme, deixou uma mensagem para o país inteiro. Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive dentro de uma Ferrari, com a chave na mão e o conhecimento na cabeça. Após a reportagem, mais de 500 currículos femininos chegaram em 2 dias. Augusto chamou Maia para conversar. Acho que precisamos crescer, abrir uma segunda unidade. Já estava pensando nisso, ela disse. Mas quero fazer algo ainda maior. O quê? Quero fundar um centro de formação gratuito para mulheres que sonham ser mecânicas e nunca tiveram chance. Como vamos financiar isso? Com parte do lucro da Premium Motors e com apoio de empresas que acreditam na causa. Augusto sorriu. Você não sonha pequeno, né? Porque sonho grande dá o mesmo trabalho, mas muda mais vidas. 6 meses depois, o que começou com uma aposta de 100 mil virou um projeto nacional. O Instituto Premium de Formação Técnica para Mulheres já tinha 3 turmas ativas, com aulas semanais em eletrônica automotiva, diagnóstico avançado e sistemas de injeção. A sede ficava anexa à nova unidade da Premium Motors, agora localizada em um galpão moderno na zona oeste de São Paulo, totalmente adaptado para aulas práticas e equipado com simuladores de motores, painéis de controle e scanners de última geração. Maia era a diretora técnica do projeto. Fernanda, agora engenheira mecânica em formação, era coordenadora pedagógica. E Carlos, o veterano mecânico, se tornara instrutor de técnicas de motor. Ele dizia com orgulho: nunca pensei que ensinaria, mas aprendi que ensinar é consertar gente. A transformação era tamanha que jornais internacionais começaram a noticiar o modelo brasileiro de capacitação inclusiva. A BBC publicou uma matéria com o título A Mulher que Reprogramou Mais do que uma Ferrari e Deu Ignição a uma Revolução. A foto de Maia cobria metade da página. Macacão azul, óculos de proteção, mãos sujas de graxa e um sorriso que desafiava décadas de preconceito. A matéria viralizou e, no mesmo mês, a Ferrari Itália enviou uma carta oficial nomeando Maia como embaixadora técnica para a América Latina. Era um cargo simbólico, mas com peso enorme na indústria. Ela agora era a primeira mulher sul-americana a ocupar esse posto. Quando a notícia chegou à oficina, ninguém segurou a emoção. Você virou referência mundial, Augusto disse, entregando a carta emoldurada. E pensar que tudo começou com uma aposta boba de oficina. Maia sorriu, mas seus olhos estavam distantes. Não pensava no dinheiro, na fama ou nos prêmios. Pensava em seu pai, Carlos Silva, o homem simples de mãos calejadas que lhe ensinou que motor é como coração. Se cuidar bem, ele dura uma vida inteira. Ele estaria orgulhoso de mim, sussurrou. Na parede da nova oficina, entre certificados e fotos de equipe, havia uma imagem antiga. Ela, aos 8 anos de idade, sentada no capô de um Fusca desmontado, ao lado do pai sorrindo. A legenda era simples. Aqui começou tudo. Um dia, enquanto revisava os relatórios do instituto, Fernanda entrou apressada na sala. Maia, tem uma adolescente na recepção, está com o pai e diz que quer ser aluna do instituto, mas o pai está tentando dissuadi-la. Maia se levantou imediatamente. Qual o nome dela? Camila, tem 15 anos. Quando Maia chegou à recepção, encontrou a jovem de cabelos presos em um coque desarrumado, olhos curiosos, mãos escondidas no bolso e um pai irritado, com postura defensiva. Boa tarde, Maia disse. Sou Maia Silva, em que posso ajudar? Minha filha está com essas ideias malucas de ser mecânica. Achei que seria bom trazer ela aqui para ver como isso é coisa de homem, para ela desistir logo. Maia respirou fundo. Camila, posso te mostrar um motor? Os olhos da menina brilharam. Pode. Levaram-na até um carro em manutenção e Maia abriu o capô. Esse aqui é um V12. Já viu um desses de perto? Só em vídeo. É lindo. O que você vê aqui? Perguntou. Vejo força, vejo precisão. Vejo algo que precisa de respeito para funcionar. Maia sorriu. Camila, você vê o que eu vi aos 8 anos de idade. E sabe o que mais vejo? Vejo uma futura engenheira. O pai ficou em silêncio. Senhor, Maia disse com firmeza. O senhor sabe quem eu sou? Sei. Pesquisei na internet.
Então sabe que disseram para mim exatamente o que o senhor está dizendo agora, que era bobagem, que não era lugar para mulher. E hoje estou aqui. O homem engoliu seco. Eu só tenho medo que ela sofra. Ela vai sofrer, Maia respondeu, porque o mundo ainda não mudou completamente, mas vai sofrer muito mais se negar quem ela é. Ele olhou para a filha, depois para Maia. Você quer mesmo isso, filha? Quero. Então, eu apoio. Naquele dia, Camila foi matriculada como aluna bolsista integral. O pai se despediu de Maia com um aperto de mão firme. Obrigado por acreditar quando ninguém acreditava. Só estou devolvendo o que recebi. Alguém acreditou em mim um dia. Agora é minha vez de passar adiante. Quando Camila entrou na sala de aula, Fernanda a recebeu com um sorriso. Seja bem-vinda à Revolução. Maia se retirou para sua sala, pegou seu caderno de anotações e escreveu uma frase na capa. Não basta consertar motores, é preciso consertar mentalidades. Ela sabia que estava no início de uma nova era. Cada mulher formada no instituto representava uma semente lançada num solo duro, mas fértil, e cada motor consertado com precisão e respeito era uma prova de que excelência não se define pelo gênero de quem segura a chave de fenda. 2 anos depois daquele dia na oficina em que apostaram contra ela, Maia estava no palco principal do Congresso Mundial de Engenharia Automotiva, em Genebra. À sua frente, milhares de profissionais do setor, representantes das maiores montadoras do planeta e dezenas de jovens engenheiras inspiradas por sua história. Aplaudida de pé antes mesmo de dizer uma palavra, ela segurou o microfone com mãos que já haviam segurado ferramentas pesadas e disse: Durante anos, entrei em oficinas pelas portas dos fundos. Hoje, entro pela porta da frente. E muitas vezes, sou eu quem destranca a fechadura para outras entrarem. A plateia se levantou num aplauso que parecia não ter fim. E naquele momento, Maia entendeu que a Ferrari que ela consertou um dia havia sido apenas a ignição de algo muito maior. Uma transformação real, humana, duradoura. Uma mudança que não fazia barulho de motores, mas que ressoava nos corações. Porque no fim, como seu pai lhe dissera um dia, motor só quer funcionar. Quem complica são as pessoas. E naquele mundo antes tão cheio de complicações, agora havia uma oficina que funcionava com o que há de mais raro: verdade, coragem e igualdade.